de hoje, nessa reflexão de hoje de manhã, no sermão dessa manhã, eu queria refletir com vocês qual deveria ser a única certeza que um cristão tem que ter quando ele chega a mais um final de ano. Qual seria a única certeza? Por que eu digo isso? Porque geralmente quando a gente chega nessa época, a gente faz os nossos balanços, as nossas reflexões. A gente pensa, olha para trás e pensa como foi o ano que está acabando. A gente olha para frente e vê o que está por vir, ou tenta pelo menos imaginar o que pode acontecer no porvir. E isso cria em nós, às vezes, sentimentos confusos. Um misto de alegria, aflição, medo, ansiedade pelo amanhã, por tanta coisa que pode vir, a necessidade, as nossas necessidades que podem bater na nossa porta. É o ano, por exemplo, dos nossos jovens, aqueles que vão começar os seus colleges, as suas faculdades, outros que estão terminando. E eles olham para frente e têm esse sentimento de incerteza. A gente, como pai de família, chefe de casa, junto com as nossas esposas, preocupados se o dólar aumenta ou por aqueles que estão trazendo ainda dinheiro do Brasil, enfim, há uma perspectiva no ambiente, no ar, que deixa a gente ficar confuso com os nossos sentimentos em relação a essa passagem de ano. Uns muito alegres, porque conseguiram atingir suas metas, outros nem tantos, preocupados com o amanhã. Mas qual deveria ser o único sentimento que deveria guiar a gente? Qual deveria ser, na verdade, o sentimento que deve ser prioridade, ou que deve guiar, sustentar a nossa vida? Independente se o ano está na metade, ou no começo, ou no fim. Que sentimento deveria ser esse? Se formos sinceros conosco mesmo, a única certeza que nós temos ao chegar ao fim de mais um ano, e a única certeza que temos ao começar o próximo, é que o Senhor nosso Deus nos abençoou mais uma vez. É que o Senhor nosso Deus não retirou de sobre nós a sua bênção. Essa é a única certeza que nós temos. Essa é a única garantia que nós temos. É a bênção do Senhor sobre o seu povo. Não temos outra. Qual garantia que temos? Aonde nós estamos seguros? Em que cenário? Aqui na América? Como? Em todos esses cenários imigratórios que a gente vive? Aonde? No Brasil? Aonde? Na Lua? Aonde nós estamos verdadeiramente seguros, a não ser debaixo da bênção do nosso Deus? O sentimento, meus irmãos, mais sincero que deveria invadir nossos corações, independente do balanço que você está fazendo na sua vida pessoal hoje, independente se o balanço que você está fazendo, o balanço do final do ano, a reflexão do final do ano, seja positivo ou não, o único sentimento é um sentimento de graça, de gratidão pelo que o Senhor tem feito por nós. Poderia até ter sido um ano ruim aqui ou ali, mas independente disto, eu e você estamos vivos. Estamos debaixo da graça do Senhor. Estamos tendo a certeza de que podemos melhorar ainda enquanto estamos aqui, vivendo. E tudo isso por causa da bênção e da graça do Senhor nosso Deus. Por isso que nós escolhemos o Salmo 144 para a nossa reflexão no último domingo do ano. Um salmo que mostra claramente a alegria de Davi por estar ainda em período de guerra, sim. Aqui, mais ou menos, ainda é um período que Davi está saindo daquele período mais intenso, mais drástico do seu ministério à frente de Israel como rei. Ainda não é um período da Pax de Israel. Quem desfruta disso é Salomão. Mas Davi ainda mesmo num reinado ainda de muita luta para se estabelecer. E parece que depois que vai chegando no final da sua vida, ele ainda tem a traição dos seus filhos. Ou pelo menos de Absalão, que quer tomar o seu reino.
Mas mesmo em meio a tudo isso, essa vida conturbada de guerras, de lutas que Davi viveu, de sempre um cenário na frente, nunca foi muito de paz na vida de Davi. E mesmo assim ele escreve o Salmo 144, uma das pérolas do Saltério. Uma das coisas mais lindas que o Saltério tem. O Saltério é o livro dos Salmos. Uma preciosidade, a forma como Davi escreve isso aqui. Então, é uma poesia hebraica de estrutura bem definida, de divisões bem claras e feitas no texto original, e que pode nos conduzir a um espírito de gratidão e responder à pergunta: por que nós devemos ser gratos ao Senhor por mais um ano? Por que eu devo ser grato ao Senhor por mais um ano? Por quê? Eu tive luta pra caramba, cheguei aqui suado, cansado, estou cansado, pastor. Estou esgotado fisicamente. Como é que a gente pode? O senhor está em outra terra, em outra realidade. Como é que a gente ainda pode ser grato ao Senhor? Como assim? Talvez seja esse espírito perturbado que esteja dentro de você. E eu queria, à luz do Salmo 144, guiar a gente a uma reflexão mais profunda, a ver atrás da cortina, a ver não o que está apenas no palco, no cenário da nossa vida, mas o que sustenta todo o palco, o que sustenta toda a cena, a trama de Deus por trás de tudo isso. É isso que eu gostaria de que a gente visse através da direção do Salmo 144. De qualquer modo, Davi revela aqui que suas batalhas não eram vencidas por causa de sua força e de sua capacidade de comando, mas pela intervenção benéfica de Deus. Por isso, esse Salmo de Davi serve de agradecimento e louvor a Deus por alguns benefícios dirigidos ao seu povo. Davi vai mostrar para nós que as derrotas ou as vitórias fazem parte da nossa trajetória, mas em todos os cenários, quem está no controle, quem intervém, é o Senhor nosso Deus. Essa é a grande mensagem do Salmo 144. Então, respondendo à pergunta, se perguntarmos ao Salmo, por que devemos ser gratos ao Senhor por mais um ano? A primeira resposta que o Salmo nos dá é os 2 primeiros versos. Veja como Davi começa: bendito, abençoado, toda sorte de coisa boa, diga-se do nome do Senhor. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra a mão para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia, minha fortaleza, meu alto refúgio, meu libertador, meu escudo, aquele em quem eu confio e quem me submete, o meu povo. Veja que forma gloriosa que Davi começa o Salmo, mostrando primeiro que nós devemos ser gratos ao Senhor, porque Ele nos capacita, Ele nos supre de tudo aquilo que nós precisamos. É a bondade do Senhor. Veja só, olha como é que isso está posto. Se chegamos ao final de mais um ano, não é porque, sem dúvida alguma, o Senhor nos adestrou as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Ou seja, Ele nos capacitou. Veja como Davi entende, ele vive nesse cenário de guerra, de luta, de ter que se estabelecer como rei, estabelecer o reino de Israel, mas ele olha para a cena toda e ele diz assim, ele não fica preso aos detalhes de quanto sofreu, de quanto chorou, de quanto sorriu, de quanto foi duro, não, ele olha para trás da cena, ele vê que Deus estava lá, como uma rocha, como uma fortaleza, como um escudo, como um libertador. E além de tudo isso, ele treinou as mãos de Davi para a batalha e os dedos para a guerra. Meus irmãos, toda a capacidade que nós temos de realizar alguma coisa. Claro, tem os nossos esforços, tem a nossa, quanto a gente se dedica na profissão que nós temos, quanto a gente estuda. Nós não queremos minimizar isto. Isso é responsabilidade nossa. Mas, na verdade, que quem está por trás da cena é o Senhor nosso Deus, nos capacitando, nos dando a oportunidade de melhorar
o serviço, a condição para a luta, a condição para a guerra. Quem faz isso é Ele. Ele é quem prepara os nossos braços. Ele é quem oferta as armas. Ele é quem treina os dedos. Ele é quem prepara as circunstâncias. Você entra, você vai. A porta, mas é Ele que prepara. A porta talvez não, com certeza, é Ele que abre. Mas você que passa nela, é verdade. Você que soa, você que vai. Mas as circunstâncias, a habilidade, o encontro da oportunidade com a capacidade, é Ele quem providencia. Ele é quem constrói tudo para que a gente chegue no final de ano e diga: louvado seja o Senhor, rocha minha, redentor meu, fortaleza minha. Ele nos supriu de entendimento na hora que precisávamos. Qual foi a situação desse ano que você mais orou, Senhor? Você não tinha saída. Você não via como fazer. Você já estava até perdendo as esperanças. Foi ou não foi? E Ele supriu de entendimento a você na hora que você precisava tomar decisões. Ele te deu calma para você ir mais além. Ele te supriu de força quando você se sentiu fraco. Ele foi conduzindo você. Ele foi sendo verdadeiramente a sua rocha, a sua segurança, onde você podia chegar depois de um dia de trabalho e dizer: Senhor, eu não consigo mais, mas me renova, porque amanhã eu tenho de novo. E Ele te supriu. Ele te fortaleceu. Ele foi o seu alto refúgio naquelas horas que você não queria correr para ninguém, nem para sua esposa, nem para o seu marido. Você não queria correr para nenhum amigo, você queria ficar só. Quem é que estava com você ali? Quem foi o seu refúgio? Ele. Quem te libertou de situações que você não sabia como sair. Ou não teve situações dessa nesse ano? Eu posso lembrar pelo menos umas 3, 4. Que não tinha como você se libertar. Que não tinha mais para onde você socorrer. Você não tinha mais a quem pedir. E Ele providenciou o escape, providenciou a saída, providenciou a porta e você passou. Que diga o pastor Silas aqui. Quando foi que Ele foi o nosso escudo? Quando os furacões passaram apenas? Não. Ele foi o nosso escudo nos 2 furacões que enfrentamos aqui em Tampa. Mas Ele foi o nosso escudo o tempo inteiro. A proteção do dia a dia, no trânsito, nas relações interpessoais. Ele sempre nos acudiu e nos protegeu, nos livrou de males que a gente nem sabe que fomos livrados. Quem fez tudo isso? A bondade do Senhor, a capacidade do Senhor. Por isso que entende, Ele é bendito, louvado seja Ele, porque além de ser minha rocha, Ele adestrou minhas mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Segunda coisa, por que devemos ser gratos ao Senhor por mais um ano? Além de nos capacitar, Ele teve misericórdia, graça conosco. Veja, por quê? Porque Ele se interessou por nós. Veja o verso 3 e o verso 4, bem definido aí. Senhor, veja como é que Davi pergunta: por que o Senhor é tão bondoso? Veja, é a bondade do Senhor no primeiro ponto, a capacidade do Senhor. Aí agora Davi diz assim, a reflexão do salmista é: Senhor, por que o Senhor é tão bondoso com o homem, para que deles tome conhecimento? O que é o homem para que deles tome conhecimento? E o filho do homem para que o estime? O homem é como um sopro, Senhor. Os seus dias é como a sombra que passa. O que somos nós? Quem somos nós, a não ser de um mero sopro de vida, que ora aparece e logo desaparece? Davi está questionando, como é que o Senhor, tão puro, tão santo, tão bom, se relaciona conosco, que somos tão frágeis, tão efêmeros, tão passageiros? Sabe como é o nome disso, meus irmãos? Chama-se graça. Favor que a gente não merece. É por isso que Ele se importa com a gente, porque Ele é gracioso, Ele é misericordioso. Você já parou para pensar que não tem nenhuma instituição
todas as instituições que eu vou citar aqui, você foi usado para que ela existisse. Mas, ao mesmo tempo, nenhuma delas deixará de existir porque você vai morrer um dia. Pense comigo. Sua família, ela começou com você? Não, ela começou com seus pais. Seus pais lhe teve. Os seus avós, onde estão seus avós? Passaram, mas a família dele continua existindo. Deles. A sua igreja, que você faz parte hoje, não é? Ela existe hoje com a sua ajuda, com a sua força, é verdade. Mas ela vai deixar de existir depois que você passar? Não também. Então entenda, nós somos passageiros, nós somos efêmeros. Nós somos rápidos. Sou porque hora aparece e desaparece. E a gente às vezes bota tanta força na dependência de alguma coisa como fosse nós mesmos, que fôssemos indispensáveis. Meus irmãos, é a graça do Senhor que nos usa para construir a história do palco, mas quem está por trás da trama é Ele. Esse mundo é o grande palco da história de Deus e Ele conduz o roteiro, usando-nos para a glória dEle, mas ao mesmo tempo somos abençoados e devemos ser gratos porque Ele quis nos usar. Perceba que a realidade do ser humano, Davi percebe que a realidade do ser humano aqui e confirma com seu pensamento que se o homem não merece a atenção de Deus por sua insignificância e transitoriedade, e Deus mesmo assim cuida de nós e nos ama, então podemos afirmar que o que Deus faz por nós é fruto da sua imensa graça e não merecíamos os seus benefícios. Por isso que Davi está dizendo, Senhor, o que somos nós para tu te preocupares conosco? É uma reflexão muito mais profunda. Então, às vezes, a gente quer que o mundo inteiro gire em torno de nós mesmos, do nosso ego, do nosso eu, quando a coisa é muito maior do que a gente. Não é sobre a gente, é sobre Ele. Não é sobre nós, a nossa trajetória, a nossa história, é sobre Ele. Tudo é sobre Ele, como Ele move, como Ele se move, como Ele freia, como Ele faz andar. Terceira coisa pela qual nós devíamos ser gratos ao Senhor, por mais esse ano, é porque Ele nos livrou de muitas coisas. Veja se não é assim, que Davi diz do verso 5 ao verso 11. Abaixa os céus, Senhor, e desce. Todas as vezes essa linguagem veterotestamentária é uma linguagem de juízo. Vocês se lembram quando os irmãos do Antigo Testamento resolveram fazer uma torre para chegar até o céu? Lembra-se disso? Porque eles queriam fincar o nome dele. Deus tinha mandado eles se espalharem e eles resolveram construir uma torre ao seu nome. A ordem do Senhor era: vá, espalhe, encha, se multiplique. E eles queriam ficar no lugar. O que é que Deus fez? Diz o texto no verso 5 de Gênesis 11. Que Deus desceu. Toda vez que o Senhor desce é sinal de juízo. Sinal de que Ele vai intervir na história. O que é que Davi está pedindo aqui? Senhor, desça, abaixe os teus céus e desce. Toca os montes e focarão. Despede relâmpago e dispersa os meus inimigos. Arremessa as tuas flechas e desbarata-os. Estende a mão lá do alto. Veja o verbo agora, livra-me e arrebate-me das muitas águas, do poder de estranho, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. A ti, ó Deus, entoarei novo cântico no saltério de 10 cordas, te cantarei louvores. É Ele quem dá aos reis a vitória, quem livra, de novo, livra, segunda vez o verbo livrar aqui, quem livra da espada maligna Davi, do seu servo, terceira vez o verbo livrar, verso 11, livra-me e salva do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras, e a direita é direita de falsidade. Davi sabe que se ele está vivo, e ele tem se colocado como rei de Israel,
por muitos anos, é porque o Senhor tem livrado de todos os seus inimigos. De todos os seus inimigos. Se atravessamos mais um ano, meus irmãos, cheio de batalhas por todo lado da nossa vida. Muitas batalhas nós travamos esse ano. E todas elas é porque o Senhor, se vencemos, é porque o Senhor nos livrou de todas elas. Mesmo Deus sendo quem é, autoexistente, autossuficiente, e o homem sendo tão frágil como ele é, mesmo assim o Senhor se indigna em nos livrar, sem muitas vezes nem percebermos. Davi reconhecia que em suas batalhas, se não fosse a mão poderosa do Senhor para livrar dos seus inimigos, ele não teria conseguido escrever este salmo de gratidão. Ele não estaria nem vivo. Meus irmãos, vocês se lembram da vida de Davi? Davi foi perseguido pelo primeiro rei de Israel, Saul. E Deus livrou Davi da mão de Saul. Vocês se lembram que Davi não tinha nem sentado no reino. Os amalequitas se reuniram para ir contra o rei Davi. E ele senta, se ajoelha em 2 Crônicas, capítulo 7. 2 Crônicas 8, 14. Ele senta e ora ao Senhor. Senhor, vou contra eles. Deus diz, vá. E ele ganha a batalha. Porque é o Senhor quem orienta-nos na hora das nossas lutas. Tanto é que ele diz que vai entoar cânticos de louvor ao Senhor. No meio da petição, aqui é uma estrutura bem definida aqui, no meio de uma petição, Davi canta um louvor. Por quê? Porque ele sabe que o seu pedido vai ser atendido. Ele já viu o Senhor intervir contra os seus inimigos. Veja, no verso 9, como está aí na sua Bíblia. Veja, a ti, ó Deus, cantarei, entoarei cântico no saltério de 10 cordas e cantarei louvores. Aí ele volta, é ele quem dá aos reis a vitória, quem livra, de novo, da espada dos malignos. Ou seja, ele está no meio de uma petição, e a petição é tão certa que vai ser atendida que ele pode dizer, vou cantar louvores ao Senhor, adorarei ao Senhor, porque eu tenho certeza que ele nunca vai me deixar na mão dos meus inimigos. Porque o Senhor nos livrou. Você pode testemunhar de algum livramento do Senhor na sua vida durante este ano? Você conseguiria se livrar sozinho? Não podemos achar que atravessaríamos esse ano só porque nós somos inteligentes, estratégicos, habilidosos com crise. Sabemos manejar bem o nosso dinheiro. Você sabe muito bem que as coisas não funcionam assim. Às vezes você é tudo isso, você tem uma boa manejo com dinheiro, você é estratégico, você não é preguiçoso, você é trabalhador, mas às vezes todas as portas se fecham. Ou não é? Você sabe disso, eu sei disso. Às vezes não é questão que está em nós, é que o cenário que está fora de nós. E às vezes pessoas se levantam contra nós, sem nós termos absolutamente feito nada contra elas. Quem nunca já passou por isso? E é nessas horas, meus irmãos, que se não for o Senhor, se não fosse o Senhor, nós não conseguiríamos. Não podemos achar como igreja, lembre-se, a gente não pode achar como igreja que chegamos aqui dentro de um ano. Agora, ontem, ouvimos umas 4 famílias para a recepção de nossa igreja, quase chegando a 100 membros oficialmente, né, pelo menos no registro, porque a gente fez alguma estratégia extraordinária e a gente conseguiu mexer tudo isso para chegarmos no final de um ano e 2 meses, 3 meses, porque nós somos habilidosos. Porque a gente tem mão de obra aqui de grande excelência. Não, meus irmãos, a começar de mim, nós somos fracos, frágeis. E o Senhor demonstra o seu poder na nossa fraqueza. O Senhor nos livrou de todos os inimigos. Muitas vezes a gente nem viu quem foi que se levantou contra essa obra. E Ele mesmo desbaratinou-os. Essa é a linguagem do Salmo. Ele mesmo confundiu as ações contra esta obra.
E ele vai fazer assim, até o dia que for a vontade dele. Lembre-se de louvar ao seu Deus. Ele é sempre o nosso escudo, nosso refúgio, nosso protetor, mas, sobretudo, aquele que nos livra das piores situações da nossa vida. E, para finalizar, qual seria, então, a última razão pela qual nós deveríamos agradecer ao Senhor por mais esse ano? Eu gosto do final desse salmo. É uma oração, é ao mesmo tempo uma declaração de confiança extrema no Senhor. Eu chamo essa última parte da bênção do Senhor, porque nós deveríamos confiar e agradecer ao Senhor por mais esse ano, por causa da bênção do Senhor que nos acompanhou. E vai nos acompanhar para o próximo. Veja como é que está o verso 12. Veja, esse que aqui é uma petição. Que nossos filhos sejam, na sua mocidade, como plantas viçosas. Veja as figuras que o salmista vai construir aqui. Que as nossas filhas, como pedra angulares, lavradas como coluna de palácio. Já viu uma coluna de palácio? Grande, bem feita, bonita, estruturante, que transborde os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisão. Cheios, atulhados, é que você vai colocando e vai, sabe, empurrando. Já viu como é que a gente atulha o lixo de casa, né? O saco está lá ainda meio cheio, você vai e já está meio cheio, mas você dá uma pressionada para caber mais. Isso é a figura que tinha tanto suprimento que seja empurrado para caber mais, que a porta, quando abrir o celeiro, venha tudo para fora. Essa é a ideia. Que o Senhor nos entulhe de provisão de tudo que a gente precisa. Que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos. E que as nossas vacas andem pesadas, não haja ruptura, nem mau sucesso, ou seja, que elas estejam grávidas e que não percam nenhuma das suas crias. Essa é a ideia. Ela anda grávida, como a gente diz na terrinha, buchuda, né? E que não perca nenhum de suas crias. Essa é a figura. Que tudo nasça bem delas. Que não haja grito de lamento em nossas praças, que não haja ninguém perturbado ao ponto de sair correndo que nem louco e chorando na rua. Essa é a prosperidade do Senhor, meus irmãos. Essa é a prosperidade bíblica. Não é essa teologia do besterol da prosperidade que determina, que decreta que Deus tem que fazer da maneira que eles querem, quando eles querem, na hora que eles querem. Não, nós acreditamos em prosperidade. Mas a prosperidade não está apartada da bênção do Senhor. Não existe prosperidade que não venha da parte do Senhor. Não existe prosperidade que não venha, que não seja da parte do nosso Deus. Aqui a prosperidade bíblica está aqui. Bem-aventurado, veja como é que fecha. Ele está pedindo tudo isso, é uma petição, não é uma exigência, como o besterol da teologia da prosperidade faz. Não é uma exigência, é uma súplica de prosperidade. Por que não? Que os nossos campos estejam cheios, que os nossos celeiros estejam cheios, que os nossos filhos sejam fortes e viçosos, que as nossas filhas sejam pedras angulares, que eles abençoem a nação. Por que não orar assim? Só que, melhor do que tudo isso, é o próprio Deus, como fonte de todas essas bênçãos. Se essas bênçãos vêm por causa da minha e da sua força, ela não é a prosperidade do Senhor. Mas quando ela vem do Senhor, ela é abençoadora. Veja o verso 15. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Mas por que assim sucede? Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. A prosperidade bíblica que nós queremos é o próprio Deus sendo a fonte dessa prosperidade. Por quê?
Porque quando ele é conosco, mesmo que no curral falte gado, mesmo que o fruto da oliveira minta, mesmo que os celeiros não estejam entulhados, mesmo que os nossos filhos e filhas padeçam perseguição, mesmo assim, ele continuará sendo a nossa bênção, a nossa força para fazer a gente passar por tudo isso e a glorificá-lo, sendo ele o nosso Deus. Entenda isso, meus irmãos. Queremos provisão, queremos, mas queremos muito mais o Senhor, porque ele é a nossa herança. Ele é a nossa herança. Ele é o bem maior que nós possuímos. Nós queremos que as coisas aconteçam bem no ano de 2025, sim. Que vá tudo bem, sim. Que haja prosperidade sobre nós, sim, nós queremos. Mas queremos muito mais. Que o Senhor seja o nosso Deus e que a gente seja o seu povo. Que o nosso relacionamento com ele seja de Deus e povo, pai e filhos. O controle do Deus soberano não se limita às guerras. A oração de Davi também não. Davi antevê, Davi vê antes que a vitória sobre os inimigos virá. E o salmista olha para frente, coloca a sua confiança e dependência no Senhor, para que os próximos passos sejam dados. E ele não coloca a confiança nos rumos da política, dos agentes políticos. Ele não coloca a confiança nas instituições sociais da nação. Ele não coloca a sua confiança em nenhum salvador, mequetrefe, que aparece prometendo que vai mudar o mundo. Davi não tem a confiança nesses homens. Nem nele mesmo como rei de Israel. Ele primeiro olha para os jovens israelitas e deseja que eles sejam fortes. Verso 12. Davi não tem em mente apenas a sobrevivência à guerra, mas o crescimento saudável da nossa juventude. Também ele pensa na sua educação, não apenas formal, de um caráter honesto, valoroso, mas um caráter de adorador. Que os nossos jovens sejam verdadeiros adoradores, que adorem o Pai, o Espírito em verdade. Ele também considera sobre os suprimentos necessários para o sustento do país. Celeiros, partos, vacas dando suas crias. Ele vê nisso a condição de os israelitas terem um tempo de prosperidade, não de choro, não de desespero, não que as praças sejam cheias, mas que haja clamor, não por causa de fome, não por causa de derrota nas guerras, mas porque eles querem o Senhor. Por fim, ele se vê inteiramente dependente, junto com toda a nação, da ação provedora de Deus como fonte de todo bem e de toda alegria. Esse é o nosso Deus, feliz, felicidade, alegria. Tem o povo que acontece isso. Feliz é o povo que Deus é o Senhor. Portanto, meus irmãos, ao chegarmos mais um final de ano, que o sentimento que esteja dentro dos nossos corações seja o sentimento de gratidão ao Senhor. Que não haja dúvida, que não haja nenhum tipo de sombra nessa passagem de ano que nos tire a alegria, que nos roube a esperança. Que faça com que a gente, porventura, titubeie, que a gente, porventura, balance. Não, que a gente continue firmes, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Firmemente caminhando com Ele e por Ele. Que os nossos pais sejam gratos ao Senhor e confiem no livramento do Senhor, que eles sejam fortes e corajosos, que os homens aqui confiem sempre no Senhor e que toda demanda que eles têm possa ser enfrentado na confiança do Senhor, como Davi fez. Não sabemos o que nos espera, não mesmo, mas podemos ter a certeza que podemos confiar na providão do Senhor, no livramento do Senhor. Que as nossas mulheres, nossas irmãs, lembrem-se da graça do Senhor, que elas foquem naquilo que Deus deu para elas fazerem e que elas não esqueçam nunca, absolutamente nunca, que elas são um papel importantíssimo dentro de casa, dentro da igreja, dentro da sociedade. Vocês são aquela, como diz o salmista, aquelas pedras lavadas de colunas angulares nos palácios. Que vocês sejam isso.
que os nossos jovens e adolescentes não esqueçam jamais que se um ano passou é porque a bênção do Senhor esteve sobre eles. E que essa é a maior e mais importante coisa que eles têm que guardar. Eles são fortes, eles têm vencido o maligno, eles vivem no mundo caído, distanciado da verdade, eles estão sendo bombardeados por ideologias diferentes das Escrituras, da palavra de Deus. Mas fiquem firmes, jovens e adolescentes. Vivam a vida com o propósito de santidade, de buscar o Senhor, de se afastar de qualquer tipo de coisas que impeçam de vocês serem vibrantes e firmes, onde quer que vocês estejam, na escola, no high school, no college, ou até mesmo no ambiente de trabalho. Que as nossas crianças, meus irmãos, elas possam andarem no caminho do Senhor, porque nós somos testemunhos para elas. Não exijamos das nossas crianças aquilo que nós não praticamos. Nós sejamos modelo na devoção, na vida de santidade, na busca do Senhor, para nossas crianças também. Aos pais, sejam exemplo para os seus filhos. Entreguemos nossa vida ao nosso Deus. Celebremos com gratidão, com louvor. Digamos a Ele é o nosso escudo, nossa fortaleza, nosso socorro, nosso libertador. Ele é nosso abrigo. Ele é refúgio. Digamos tudo isso a Ele. Exaltemos o nome do Senhor, mas passamos em frente com confiança. Porque Ele é conosco. Entreguemos nossa vida a Ele, para que no tempo em que desejar que vivamos, sejamos para o louvor e glória do seu excelso nome. Pois qual Deus é igual ao nosso? Deus dos exércitos, pronto em capacitar, gracioso em socorrer, pronto em livrar e prover. Nenhum Deus é como o nosso. Deus seja louvado não somente pelo ano de 2024, mas por todos os anos que nós vivermos na nossa vida. Todo louvor, toda a glória, toda a gratidão seja dada a Ele e tão somente a Ele. Amém. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos. Que a gente fique firme e entendamos perfeitamente que o bem maior da nossa vida o Senhor já nos deu, que foi a salvação em Cristo Jesus. E agora nós podemos, juntamente com Ele, com Cristo, receber graciosamente todas as coisas. Lembremos de Romanos, capítulo 8, verso 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Ele nos dará. Confiemos e marchemos firmes na certeza de um ano vindouro abençoado na presença do Senhor. Louvemos ao Senhor.